A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, amém. Olha, hoje eu tenho uma palavra muito forte de Deus para compartilhar contigo. E é um texto bastante conhecido dos irmãos, que está escrito na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Pai, rendemos graças ao Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Pai, Te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de falar da Tua palavra que é santa. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, a epígrafe do texto fala sobre a consagração a Deus, a humildade e a fidelidade no uso dos seus dons. Que dons seria esse? Os dons espirituais. Entretanto, quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo, isso na verdade é algo tão real que ele tem falado, que é bem aplicável aos dias atuais. Porque quando ele fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, não está falando, digamos assim, do corpo próprio, mas digamos assim, de santificação. Porque, infelizmente, há muitos que não tem mais, não buscam mais uma santificação, para que Deus se utilize, porque Deus não quer apenas usar a minha boca. Deus quer usar as minhas mãos, os meus pés, a minha mente. Mas há alguns que, infelizmente, quer que Deus use somente uma parte do seu corpo. Quando, no entanto, quando a gente fala em sacrifício vivo, santo e agradável, estamos falando de uma totalidade, digamos assim, de uma completitude. Ou seja, eu preciso estar por completo entregue ao Senhor. Há alguns que dizem, Deus só quer o coração, mas não é assim. Não é assim que funciona, porque se eu tenho que entregar algo a Deus, eu tenho que entregar por completo a minha vida. E quando ele fala em culto racional, é na verdade um culto de razão e não um culto de emoção. Porque muitos, infelizmente, têm se envaidecido por razões que muitas vezes não é de acordo com a palavra. E estão se emocionando demais. Pastor, o senhor não gosta de culto pentecostal? Gostam. Mas antes de ser pentecostal, o culto tem que ser bíblico. O culto tem que, acima de tudo, ter razão e não, sabe, digamos assim, emoção. Que muita gente emocionada hoje nas igrejas e não faz prova daquilo que Deus realmente quer falar com cada um de nós. E quando eu olho para o verso 2 que diz, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, um mundo a cada dia tem sorrateiramente adentrado as igrejas, que já não se preocupam mais com o zelo da palavra, com a honradez e, acima de tudo, a sensibilidade do Espírito Santo. Por esses dias mesmo, eu falei sobre não endurecer o coração, e tudo passa por isso, de oferecer um culto a Deus que seja racional, que haja razão e não emoção. E quando a gente vê em conformar, há muitos que já estão conformados com a luta, com a prova, conformados com os desertos. E a melhor forma de reagir é a gente entendendo que através da oração a gente muda o cenário. A gente faz com que o que não era para acontecer de forma espiritual aconteça. Por quê? Porque a nossa oração muda o cenário. A tua oração, mãe, faz com que o teu filho se liberte. A tua oração,
pai, a tua oração esposa, esposo, a tua oração filho faz com que o reino espiritual se movimente, com que os céus prevaleça e não, digamos assim, as investidas do adversário. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. E segundo alguns vão dizer, a renovação que aqui está falando é a metanoia, que é a mudança de pensamento. Entretanto, o que eu quero, na verdade, trazer aqui é que quando falamos em renovação, é algo que precisamos fazer de novo, não para agradar aos homens, mas acima de tudo para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Amados, este assunto é muito sério. Geralmente, nós temos ido para os cultos e é sempre a mesma coisa. A gente já sabe quem vai pregar, quem vai falar, do jeito que vai falar, e não há uma mudança. Fica sempre naquela mesmice. E eu não estou dizendo aqui que o culto tem que te agradar. Não. Mas culto é aquilo que eu entrego ao Senhor. Culto está se referindo a quem eu vou adorar. Há muitos que, infelizmente, vai adorar os homens, adora homem, adora pessoas, mas não adora aquele que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração, a saber, o próprio Cristo. E eu não estou aqui, sabe, falando mal de religião A, nem B, nem C. Cada um que viva, acima de tudo, com convicção na palavra de Deus. E que tão somente possamos ter como regra de fé a palavra de Deus. E não doutrinas humanas. Você está entendendo? Quando eu olho para esse texto, de uma forma tão real, quando ele vai falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu entendo de que tudo isso se cumpriria mais para frente. Por quê? Porque o Senhor vai falar sobre o amor. O amor. Capítulo 12, versículo 7, olha só o que vai dizer. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que o exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado, que exercita misericórdia com alegria. E no verso 9 vai dizer, o amor não seja fingido. Por quê? Porque o mundo hoje em dia vive um amor fingido. Um amor de faz de conta. Um amor de interesses. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém, amados? Sabe, quando eu olho para esse texto, tem tanta coisa boa que a gente vê aqui. Então que a gente, acima de tudo, entenda. E que a gente não tem que se conformar com o que o mundo diz ou com o que alguém falou. Não. É o que Deus tem determinado. É da maneira que Deus quer que seja e não da maneira que alguém está dizendo. Porque alguém disse que era assim, era desse jeito. Não. É da maneira que Deus tem determinado. Amém? Oh, glória! Capítulo 12, verso 15 de Romanos vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Haja vista, hoje em dia há muitos que já não vivem mais isso. Só quer se alegrar, mas na hora de chorar, muitas vezes, me permita a expressão de se vira para lá. Mas o Evangelho não é isso. Evangelho é, acima de tudo, a gente ter empatia, ter compaixão, se compadecer. O mundo é que vive assim. Que eu só tenho que amar quem me ama. Eu só tenho que gostar de quem gosta de mim. Mas já o Evangelho é diferente. Já Cristo nos ensina diferente. Que a gente tem que amar quem nos odeia. Os nossos inimigos. Aquele que nos perseguem. Oh, glória! Capítulo 12, versículo 18 diz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o mundo? É uma paz passageira, é uma paz ilusória. Mas a alegria que provém de Deus é uma alegria verdadeira.
que não precisa de muitas coisas para nos estimular a ser feliz. Amém? Deixa eu hoje estar mandando um abraço muito especial. Glórias a Deus. Um abraço muito especial para o meu amigo, o irmão Odeval dos Santos. Irmão Odeval, aqui vai um abração. O mesmo é católico, mas acima de tudo é uma bênção, é um ouvinte da palavra, e eu louvo a Deus pela vida dele. Quando você for orar, apresenta o irmão Odeval, tá bom? Também quero estar mandando um abraço muito especial para minha amiga, a diaconisa Márcia Balbino, de São Paulo. Que Deus abençoe a serva do Senhor em todo tempo. Oh, glórias a Deus. Que Deus também possa estar abençoando você, meu amado, minha amada. Que Deus possa abençoar a você que hoje completa mais uma primavera. Sim, que Deus abençoe sempre a tua vida. Em todo tempo, Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, tá certo? Meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar sempre tua vida. Que Deus abençoe sempre tua família. Que Deus abençoe teu chamado, teu ministério. E que Deus, acima de tudo, possa abençoar seus sonhos e projetos. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio 104.9 em Manhuaçu. E deixa eu também estar mandando parabéns para os aniversariantes de hoje, ou os que já passaram, tá certo? Um abraço para todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Que Deus possa, acima de tudo, estar te abençoando, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que a cada dia Deus possa estar te abençoando em todo o tempo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, tá certo? Fiquem todos na paz. Meu muito obrigado pelo carinho e, acima de tudo, pela honra e pela oportunidade de poder falar de Jesus, expressar aquilo que Deus tem falado no meu coração. E sabe de uma coisa? Não se conforme não com o mundo, não. Se transforme em nome de Jesus. Deixa eu também estar mandando um abraço muito especial para a irmã Célia de São Paulo, tá certo? A todos, a paz do Senhor, e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh, glória!